Então, já aí no Facebook, Luiz Carlos Noronha, hoje nós vamos complementar a parte do processo de irradiação, ok? Ou radiação térmica, né? Propagação do calor, o calor que é uma forma de energia, ele se propaga por três bandeiras: condução, convecção e radiação ou irradiação, ok? Já vimos condução, ocorre no sólido, o exemplo da panela, né? Você aquece o fundo e o cabo sólido da panela também não está lá em contato com fogo, mas também esquenta, então o calor aí se propagou por condução. Convecção, a água, né? As moléculas de água dentro da panela, né? Então elas estão lá, ó, se movimentando, tá certo? Então há movimento de matéria. Convecção ocorre nos fluidos, né? Nos líquidos e nos gases. O ar quente aqui na Terra sobe, né? O frio desce e forma as correntes de convecção, ok? E hoje vamos estudar aí a parte de irradiação, beleza? Então vou ficar bem pequenininho, tá? Só lembrando aí nossas aulas, nosso zap 99820967, né? Para quem quiser receber o cartão digital, tem mais de 1000 aulas gratuitas aí do professor Luiz Carlos Noronha, ok? É só pedir aí pelo zap, quem ainda não pediu, tá? E eu mando aí redação, matemática básica, para concurso, para Enem, geografia, biologia, todas as disciplinas. Vamos aqui ficar pequenininho e vamos iniciar aí a nossa aula de irradiação térmica. Ó, já estamos imaginando como é que o Sol consegue esquentar a Terra. Por condução não é, porque condução precisa de uma barra sólida, né? Precisava de uma barra para vir lá, de uma barra metálica que aguentasse alta temperatura, né? Para vir ligar do Sol, e não existe essa barra. Convecção não é, porque a gente sabe que entre o Sol e a Terra, né? Deus quando fez aí todo o universo, deixou sem matéria, sem ar, nós não conseguimos respirar lá, o famoso vácuo, né? Então não tem matéria para se movimentar, não pode ser por convecção. Então, se o calor do Sol chega à Terra, tem que ter alguma explicação. A explicação é estudando o processo denominado de irradiação ou radiação térmica. Como eu botei aí na figura, são ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? Nós aprendemos, né, naquela básica lá no ano, oitava série, que a onda, ela transmite energia. E o que é uma onda eletromagnética? Eu posso fazer uma onda numa piscina, jogando uma pedrinha vai formando uma onda, né? Posso ter também uma onda eletromagnética, que ocorre, por exemplo, lá no Sol. Existem cargas elétricas lá no Sol, né, em movimento, tá certo? E essas cargas em movimentos, elas geram uma onda, né? E como lá tem várias cargas com vários movimentos, lá vem vários tipos de onda, né? Então vem a onda do calor, né, o infravermelho, vem a onda do ultravioleta, né, tá certo? Vem a onda, o espectro solar, que a gente consegue ver a onda de cor verde, a onda de cor vermelha, a onda de cor amarelo, né? Tudo isso lá vai depender do movimento lá das cargas que criam ondas, e essas ondas vão ser visíveis, né? Como a gente sabe, e ela podem ser também, além de visível, ela pode ser uma onda invisível, como o calor que a gente sente, mas não vê. Então, essas ondas geradas através de movimento de cargas elétricas, a gente chama de ondas eletromagnéticas. Nas antenas aí de rádio, de televisão, eles emitem uma onda que chega no nosso receptor, ok? Beleza? Então são ondas eletromagnéticas. Cada rádio tem a sua onda, a sua vibra, né? Com uma certa onda, e essa onda traz energia e assim chega no nosso receptor, ok? Então olha aí a figurazinha aí e vamos colocar aí, ó. A chamada irradiação térmica consiste na emissão de raios infravermelho por um corpo, verificando que quanto maior a temperatura, maior a intensidade de energia radiada. Então nós estamos estudando aí a irradiação térmica, como o calor chega a gente. No caso aí, estamos usando como exemplo no Sol, tá certo? Mas esse infravermelho aí pode ocorrer, por exemplo, uma fogueira, tá certo? Queimando. Então, aparecem ondas eletromagnéticas numa certa faixa de frequência, né? Que emite
que faz com que o calor se propague. Lembrando também que quanto maior a temperatura, maior a intensidade da energia irradiada. Então a energia está diretamente ligada à temperatura. E a gente sabe que a energia também está relacionada com a frequência, né? Tá certo? Se você tem uma frequência maior também, você vai ter aí vários tipos de onda. Por isso nós temos a onda azul, é diferente da onda vermelha. É a frequência com que a carga vibra e cria aí uma onda diferente, ok? Bom, mas vamos continuar aqui no nosso processo de propagação do calor. Vamos só ver uma formulazinha, depois mais na frente a gente discute mais. A energia irradiada é a potência dividido pela área, tá certo? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser essa potência. A unidade, potência é W, watts, né? A área é metro quadrado. Então, a unidade de energia é watts por metro quadrado ou simplesmente joule, né? Joule, né? A gente aprende que joule é a energia, a unidade de energia do sistema internacional, né? Joule, quando eu tenho o quê? Em segundos, tá certo? Para a energia, potência vezes o tempo, né? Então, a gente tem lá o joule, tá certo? Mas nós podemos ter aqui a energia, a potência watts por metro quadrado. Aí nós temos aqui o poder emissivo de um corpo, tá? Então, eu peço desculpa aí que eu falei energia, é o poder emissivo de um corpo, tá? O que o corpo irradia, o que ele consegue ali fazer com que a gente sinta aquela parte do calor, ok? É a potência dividido pela área, o watts por metro quadrado, né? Se fosse watts vezes segundos, aí seria joule. Joule é aquela energia da nossa casa, é a fórmula, a unidade do calor. Aqui a gente não está falando da unidade do calor, a gente está falando do poder emissivo de um corpo, ok? Então, o poder emissivo de um corpo, aquele que o corpo está conseguindo ali fazer com que o calor se propague, a unidade é watts por metro quadrado. Não confundir esse aí com energia, tá certo? Eu peço até desculpa, que a gente falou aí rapidamente, eu estava também há pouco tempo aí numa aula de eletricidade, né? Para a turma terceiro ano, e energia lá é potência vezes o tempo, tá certo? Então, pessoal, o poder emissivo de um corpo é a relação entre a potência emitida pelo corpo e a área da superfície emitente. Então, é potência sobre A, ok? A área é em metro quadrado. Se eu tenho um terreno de 10 metros por 5 metros, esse terreno tem uma área de 10 vezes 5, 50 metros quadrados, é uma área, tá? E potência a gente viu lá em eletricidade e mecânica também, que a relação é watts, tá certo? W. Então, o poder emissivo, a unidade é watts por metro quadrado. Não confundir esse com a de energia, que a energia é joules, né? Ou calor, joules, calor é uma forma de energia, ok? O calor do Sol chega à Terra através de irradiação térmica. Depois a gente vai falar mais um pouco aí sobre essas formulazinhas aí. Vamos para frente aqui, tá? Vamos ver um exercício aqui, fazer um exercíciozinho na Unicamp. Pronto, então vamos lá. Um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Tanto evitar muito frio como muito calor. Tem que ter um isolamento térmico eficiente. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Saber como o calor se propaga é imprescindível para eu conseguir isolar, né? Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Primeira, vamos lá. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador pôr. Então, pessoal, a geladeira, né, fica o congelador mais na parte de cima, fica o ar denso, né, mais frio, ele desce, e o ar quente que está lá embaixo fica menos denso, ele sobe. Então vai haver uma troca, né? Então é necessário que as grades fossem vazadas, porque se fosse uma madeira sólida, a geladeira não ia funcionar bem, as partes lá de baixo não ia ter como substituir, né? Trocar o ar mais quente, né? O menos frio,
para ele subir e o mais frio lá do congelador da parte de cima descer. Então tem que ter essa vazada. E isso está relacionado com movimento de matéria. Se é movimento de matéria, nesse primeiro item aí, nós vamos ter por convecção, tá? Convecção ocorre com movimento de matéria, ocorre nos líquidos ou nos gases. A água fervendo, as moléculas sobem e descem, é convecção. E no caso da geladeira é o ar, no estado gasoso, convecção. Então esse primeiro é convecção. 2. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo então sem matéria, condução é sólido, convecção tem que ter movimento de matéria nos fluidos, né, líquidos e gasoso. Então nem condução nem convecção se propaga no vácuo. Se o calor do Sol chega aqui à Terra, é através do irradiação, porque passa pelo vácuo. Entre a Terra e o Sol existe uma parte que não tem nada, né, de matéria, é o vácuo. Então o calor recebe o nome de irradiação ou radiação. Então o primeiro, condução, o segundo, radiação. Terceiro, em uma garrafa térmica, nós vamos já falar aqui da garrafa térmica, eu vou mostrar direitinho para vocês, mas vamos fechar logo esse exercício. É mantido vácuo entre as paredes duplas de vidros para evitar que o calor saia ou entre por. Então, se existe o vácuo ali entre as duas garrafas, nós vamos ver a garrafa térmica, vamos ver que ela tem, na verdade são duas garrafinhas internas, né? Ou uma garrafa com a parede dupla e dentro coloca o vácuo, porque, por exemplo, o café quente pega na parede, aí como tem o vácuo, não chega na outra parede. Nós vamos já explicar aí. Então o vácuo serve para impedir o processo de propagação por condução, tá? Então vamos lá. Primeiro, convecção, né? A geladeira, né? As grades são vazadas para que o ar suba e desça, então movimento de matéria, convecção. Troca de calor no vácuo, o único processo que permite é radiação e condução. Então letra D, convecção, radiação e condução. Depois você assiste essa aula novamente, tá? E volta que eu vou explicar um pouco da garrafa térmica, aí você vai entender melhor essa questãozinha. Já está aí no slide para a gente explicar, ok? Sim, eu coloquei aqui, ó. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grade vazada para que o fluxo de calor, né, de energia térmica até o congelador por convecção. O único processo de troca de calor que ocorre no vácuo é radiação. Isso, condução e convecção precisa de matéria, não ocorre no vácuo. Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por condução, tá? Então o vácuo não permite ali que por condução o calor se propague. Vamos para mais uma questãozinha, depois a gente vê se está aí a garrafa térmica. Vamos fazer essa questão. A gente dá uma olhadinha aí nessa garrafa térmica, tá? Em um experimento, foram utilizadas duas garrafas PETs, aquelas garrafas de refrigerante, em plástico, né? Uma pintada de branco e outra pintada de preto, acopladas, cada uma a um termômetro. Aí deu a figura aí. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Aquela lâmpada pequenininha que era mais amarela, né? Parecido com essas LEDs de hoje, né? Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Letra A. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e B. Após a lâmpada ser desligada e atingiu o equilíbrio térmico com o ambiente. Então, eles colocou uma garrafa branca, aquelas garrafas plásticas pintou de branca, e outra garrafa plástica pintou de preto. Colocou a lâmpada incandescente, como está aí na figura, ó. E como a gente sabe, a lâmpada incandescente, ela emite muito calor, ela esquenta muito. E ele colocou um termômetro na garrafa branca, está aqui, na garrafa branca, colocou um termômetro. E colocou um termômetro aqui também na garrafa preta, que eu botei aqui um P. Lógico que o calor vai se propagar e vai chegar nessas duas garrafas. Aí ele diz, durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas, ou seja, durante
o experimento ele ficou medindo a temperatura, ficou olhando o que acontecia com os termômetros. Tanto quanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada, atingiu o equilíbrio térmico ambiente. Aí ele pergunta, a taxa de variação de temperatura da garrafa preta, em comparação com a da branca, durante todo o experimento foi aí igual no aquecimento e igual no resfriamento. Então tinha lá uma garrafa branca e uma garrafa preta. E tinha a mesma fonte de calor, era uma lâmpada como podia ser o sol. Ele podia botar a garrafa branca e preta ao sol. Ora, nós sabemos que a garrafa branca, ela vai, o sol bate nela e há o reflexo de volta, né? Então a garrafa branca vai refletir muito, então vai esquentar menos. A preta já absorve mais. E se ela absorve mais a energia que vem da lâmpada ou do sol, tudo são ondas eletromagnéticas que traz energia, vai esquentar mais, tá certo? Do mesmo jeito que depois a branca ela vai aquecer menos, a preta vai aquecer mais. Da mesma forma que depois, se eu botasse as duas no frio, a branca ia ficar menos fria, a preta ia ficar mais fria, porque ia absorver mais, tá certo? Então nós temos aqui, ó, a taxa de variação da temperatura da garrafa preta, tanto em comparação com a branca durante o experimento, tanto no aquecimento como depois que ela desligou, no resfriamento, a preta vai ser mais rápida, tá certo? Então vai ser maior no aquecimento e maior no resfriamento, ok? Então o corpo preto aí, tanto ele vai absorver, aumentar mais rápido a temperatura, como vai baixar mais rápido, porque ele vai aí ter sua variação de temperatura com o passar do tempo. Ele aqueceu mais, mas também vai resfriar mais rápido, ok? A mesma coisa da areia. A areia na praia, ela esquenta mais rápido e de noite a areia está mais fria, resfria mais rápido, ok? Lógico lá, devido ao calor específico. Aqui, como ele deu material, ele está querendo que a gente mostre mais isso devido à diferença na cor. O preto, ele absorve mais, por isso que o carro preto esquenta mais que um carro branco. Se você tem um carro de uma outra cor, se tem uma parte preta nele na pintura, você vai ver que ele vai estar mais quente, ok? Mas se estivesse no frio, também estaria mais frio, ok? Agora vamos falar um pouco que eu disse para vocês aí sobre a parte de garrafa térmica. Beleza? Bom, então ele botou aqui o desenho da garrafa e botou como ela é mais ou menos aqui internamente. Então vamos lá. A parte de dentro da garrafa é feita de uma parede dupla de vidro, que é um mau condutor de calor. O espaço entre as paredes é evacuado para minimizar as transferências de calor por condução e uma possível convecção, né? Se ainda tivesse algum azinho ali dentro. O vidro é recoberto com uma camada de prata para que reflete praticamente toda a radiação incidente, de modo a evitar a transferência de calor por radiação. Então pronto, vamos explicar aqui, vamos lá. Aqui a garrafa, né, térmica aqui do lado, ok? Botei aí uma vermelha, tá? E botei aqui esse desenho como ela é por dentro. Então primeiro, ela tem duas partes de vidro, né? Onde eu coloco a água, ou o café quente, ou a água gelada, fica num vidro. Só que esse vidro, ele é espelhado. Por que ele é espelhado? Porque, por exemplo, se aqui eu tenho um café quente, ele vai emitir ondas, então bate no espelho e volta. Então a parte espelhada é para evitar que por irradiação o café, esse calor vá embora, ok? Calor, entre aspas, essa transferência de calor, ok? Então, o vidro impede o processo de propagação de radiação, por isso que ele é espelhado, para bater no espelho e voltar. Então, o café quente, a irradiação ia sair, só que bate no vidro, como ele é espelhado, volta e permanece ali internamente, mantendo assim a temperatura do líquido dentro da garrafa térmica, que é para isso que ela é feita. Ok? Então, tanto internamente, ó, o vidro não deixa a radiação sair, como também, ó, vem o calor do sol, passa pela parte plástica ou metálica, né, na garrafa, quando chega no vidro, bate e volta. Então,
o calor do sol, por exemplo, se fosse aqui um líquido com água gelada, o calor do sol não ia conseguir entrar devido ao vidro ser espelhado, ele bate e volta, então ele não vai, se aqui eu tenho uma aguinha gelada, ele não vai, esse vidro espelhado faz com que as ondas eletromagnéticas do sol batem e voltem e assim não vai esquentar a água gelada que está lá dentro. Então a parte de vidro é espelhada para evitar a propagação do calor por convecção, ok? Por convecção, beleza? Porque então a garrafa térmica dentro ela tem uma parte de vidro espelhada. Por que o vidro espelhado? Para evitar que o calor se propague por irradiação, conservando o café quente ou o líquido gelado. Então já conseguimos aí, através das partes espelhadas, impedir o processo de propagação por radiação, mas falta condução e convecção. Então vamos lá. A própria parte de plástico, né, ou de metal evita o convecção, porque convecção tem que ter movimento de matéria, ali é um sólido, então a convecção é barrado por essa parte. O vidro também, né? O vidro, como é sólido, não deixa o calor sair, se eu tiver um café quente, né? Calor sair, entre aspas, eu estou dizendo assim, né? Porque a gente sabe que calor é necessária a diferença de temperatura entre os dois corpos. O corpo não possui calor, ocorre a transferência de calor devido à diferença de temperatura entre os corpos, ok? Então, pessoal, a parte sólida impede a condução, ou impede a convecção, ok? Que a convecção precisa que a matéria se movimente. Tudo bem. E a condução? Como é que eu vou evitar a condução? Exatamente esse vácuo entre as paredes. Ó. O vácuo entre as paredes faz com que a condução, a gente viu que não se propaga no vácuo. Então, se eu tiver um café quente, ó, ele chega aqui no vidro, ele esquenta o vidro. Só que ele não vai lá para fora. Por quê? Porque existe um vácuo aqui, ó, entre essa parte de vidro, são duas garrafas de vidro, na verdade, que não deixam a condução passar. Então, bloqueia a condução, nem deixa ele passar, nem ele entrar, ok? Então, a garrafa térmica, ela pode ser também de plástico espelhado, um plástico, né, de cor. Em algumas garrafas, elas não usam vidro, ela usa um plástico bem espelhado que funciona como esse vidro, ok? Mas uma garrafa térmica, quanto melhor a parede, as paredes dela ter parede dupla e ter o vácuo e esse material mais espelhado, melhor ainda para que o calor assim não se propague. Beleza? Então tá aí a garrafa térmica. Para que serve o vácuo entre as paredes? Para evitar a condução. Como ela é sólida, lógico, para caber o líquido, já mata a convecção. E as paredes espelhadas servem para quê? Para a onda eletromagnética bater e, como ela é espelhada, bater e voltar. E assim impedir o processo de propagação por irradiação. Ok? Então, é assim que funciona a parte da garrafa térmica. Vamos falar um pouco da estufa, né? A gente sabe que nós usamos a estufa em algumas plantas, né? E qual é a função ali da estufa? Então vamos lá. Tá aí uma plantazinha, ó. Ela tá dentro aí de uma barraca, tá certo? De uma lona, de um plástico. E ele fala aqui, ó. A energia irradiada com comprimento de onda longo não é transmitida através do vidro e fica presa no interior. Então, se eu tenho aqui uma estufa de vidro, de plástico, né, tá? As ondas do sol entram, bate na planta, no chão, no vaso, perde energia e volta. Quando volta, ela não consegue sair, porque o vidro não permite. Então, é uma forma de aquecer ali uns pintinhos novos, né? Aquecer para uma planta que precise de calor para desenvolver, ok? Então, a estufa, ela serve para isso. Ela permite a onda eletromagnética do sol entrar, né? Algumas faixas de onda lá. Quando elas batem na terra, no chão, elas perdem energia, porque o chão absorve uma parte daquela energia, e ela volta em outra forma de onda que não consegue passar no vidro ou no plástico. Então é para isso que serve a estufa. A gente vê estufa todo dia num carro de passeio. Não era para ser uma estufa, mas termina sendo, né? A gente, quando abre o carro, tiver o sol, está super quente. Por quê? Porque vem as ondas eletromagnéticas do sol, entra pelo para-brisa, bate no banco, no console, no chão do carro, perde energia, volta com outra
em outra frequência de onda, porque a energia, nós vimos, está relacionada à frequência, a temperatura está relacionada com a quantidade de energia por dia emissível que manda, né? Então, quando ele perde ali, ele muda e ele não consegue sair. Então, por isso que o carro fica formando uma estufa. Então, a estufa ocorre isso, aquela parte de vidro evita com que as ondas eletromagnéticas que entraram, ao perder energia ao tocar no banco do carro, no solo, ela volta com uma outra frequência que ela não consegue sair pelo vidro, então ela fica internamente. Parecido com o nosso efeito estufa. O efeito estufa ele é super importante aqui na Terra. Sem o efeito estufa aqui na Terra não teria vida. Então as ondas eletromagnéticas vêm do Sol, passa pela nossa atmosfera, bate no solo, perde energia, né, que esquenta um pouco o solo, volta com outras ondas, aí o ar não deixa ele sair, principalmente o CO2 presente no ar, não permite que esse calor vá embora, então conserva a Terra ali numa certa temperatura, tá certo? O que é que está acontecendo? Esse efeito estufa é necessário para a vida? O que acontece é que o homem hoje está fazendo muitas queimadas, utiliza muito carro, né, na rua e está produzindo muito CO2 e também o CH4, né, que é o metano. O CO2 é o gás carbônico, né, aquele mesmo que usa em refrigerante, que a gente toma e arrota, né? Então ali é gás carbônico. Então o homem está produzindo tanto gás carbono e metano, a agropecuária também, né, através dos gases, né, do boi, né, do gado. Então esses dois gases, essa energia do Sol que bate na Terra, que ia sair, eles prendem mais ainda, tá? Então a frequência é mais próxima deles, então eles prendem mais ainda, então está esquentando muito a Terra. Por isso que há esse trabalho para diminuir essa quantidade de gases emitidos, né? Então há essa preocupação aí nacional para diminuir essa quantidade de gases que estão sendo emitidos para a atmosfera, porque esses gases, além do ar, esses gases seguram essa radiação que boa parte iria voltar para o espaço, eles não permitem que saia, fique esquentando a Terra. É como se fosse o para-brisa de um carro, o vidro de um carro, né? Deixa entrar, mas não deixa sair. Então a gente é como se tivesse esse CO2, o CH4, o metano, a gente estivesse formando um para-brisa aqui na Terra, o Sol entra e não sai, como se a gente estivesse num grande carro, que na verdade a gente está. A diferença é que, em vez do para-brisa, são esses gases CO2, gás carbônico, e o metano, o CH4, que faz com que a Terra fique esquentando cada vez mais um pouquinho. E a estufa que usa aí na agricultura, às vezes no animalzinho, né, para ele ficar mais quente ali, às vezes até coloca direta, né, uma lâmpada incandescente dentro da estufa, no caso dos pintos, né, de alguns animais. Então, isso aí tudinho, eles se baseiam em ondas eletromagnéticas, no processo de radiação. Bom, o vidro é transparente à radiação de comprimento de onda curto, aquele que vem do Sol, que vem vários comprimentos de onda, mas é opaco à radiação de comprimento de ondas longo, ou seja, essa onda quando bate na Terra perde energia, então ela diminui sua frequência, fica com comprimento de onda maior, aí ao querer sair o vidro é opaco, não deixa sair. A energia é irradiada pelas plantas ou pelo solo ou pelo banco do carro, tem comprimento de ondas longo porque as plantas estão a uma temperatura relativamente baixa, ok? Então é isso que ocorre aí com a estufa. A estufa esquenta, por quê? Porque a onda que entra não se transforma em outro tipo de onda e não consegue sair, porque a estufa, o vidro, o plástico, ele é transparente para as ondas que chegam, mas é opaco, não permite a saída das ondas que são transformadas e querem sair, ok? Eu espero que vocês tenham entendido aí direitinho. Qualquer coisa a gente volta aí para vocês. Então, temos aí, ó, energia radiante que entra, ondas de calor saindo. Ok? Então, o efeito estufa na Terra, como eu falei, ó, vem a onda aqui do Sol, ó, vem a onda aqui do Sol, ondas curtas, está aqui, ó, vem vários tipos de ondas, né? Tá? Eu botei aqui só uma, bate na Terra, aí o que é que acontece? Ele perde energia, essa onda aqui volta, ó, ela volta com comprimento de onda maior, ela não é tão curtinha, ela quer voltar, só que ela encontra aqui os gases, né, que não permite que ele saia, por isso que a Terra faz esquentando.
E como eu disse, o homem vai lançando o CO2, né, através da queima por exemplo, da gasolina, sai o CO2 pelos canos dos carros, né, as indústrias queimando, queimando madeira, queimando carvão, né, até mesmo o nosso gás normal, né, o nosso gás, o butano, né, o CH4, H10, né, que vem no gás de cozinha, também ali aquela queima produz gases, né, tá certo? Então esse CH4 butano ou propano, C3H8, ele quando é queimado também se transforma em CO2, né? Então esse gás vai para a atmosfera e absorve essas ondas que deixa essa onda do Sol bater, mas na volta que bate, esquenta a Terra e que ia voltar, eles não permitem a saída, funcionando exatamente como uma estufa, como um vidro, como um plástico, tá? E também o metano, o CH4, né? O CH4, principalmente da agropecuária, né? Os gases, né? Da agropecuária, milhares de cabeças de gato aí, de gado, né? Emitindo o CH4, e o CH4 ele segura mais ainda essas ondas, porque ele se aproxima mais do comprimento de ondas que essas voltas, né? Tá certo? Então ele termina absorvendo mais. Então uma molécula de CH4 faz um efeito muito maior do que a CO2. Todas as duas esquentam a Terra, né? Todos esses dois gases lançados pelo ser humano, ou pelo desenvolvimento, pelas indústrias ou pela agropecuária, eles impedem que parte dessa onda que bateu do Sol, bateu na Terra, volte para o espaço. Ele vai segurando, vai prendendo mais do que o suficiente. Então o que é ruim para a Terra não é o efeito estufa, e sim o que é ruim para a Terra é o aumento exagerado do efeito estufa, devido principalmente ao processo aí da industrialização. Ok? Bom, pessoal, o Sol emite ondas curtas, como eu disse, né? Enquanto que a Terra emite ondas longas. Quando bate na Terra, volta ondas longas. A vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa presentes na atmosfera retém esse calor, que de outra forma seria irradiado para a Terra, para o exterior. Então ele retém, e aí o aumento do efeito estufa é que faz mal, ok? E não o efeito estufa em si. Bom, aí falando aí o aquecedor solar, ó, o aquecedor solar, ele também usa a estufa, ele usa aqui um vidro, tá certo? Um vidro, um plástico, a luz do sol vem, ó, entra, aquece esse tubo preto aqui embaixo, né, aqui dentro, tá certo? Aquece bem, aí mais parte dessa luz bate e volta, aí não tem como sair devido a o efeito estufa. Então vai aquecer mais ainda esses dois tubos pretos. E por exemplo, se tem cano de água passando por eles, ó, vai esquentando ao passar por esses tubos preto, né, para absorver mais a luz do sol e esquentar mais. Então a água entra aqui fria e sai lá do outro lado quente. Exatamente por quê? Porque esse vidro aqui em cima e esses dois tubos aqui preto, esse vidro aqui, ó, essas vidraças, deixa a luz do sol entrar, ela bate nesses canos aqui, ó, preto, eles absorvem, fica bem quente, a água fria vem, entra por aqui, passa por dentro desse tubo quente, ó, por dentro desse outro tubo quente e sai lá água quente. Então é isso que funciona, tá? Então, tá aqui, ó, aqui seria o vidro, ó, essa parte aqui na casa, aqui no telhado seria o vidro, né? Que aquece aqui essas placas, tá certo? Aqui já é um sistema um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa. E aí esse calor aqui vai e vem aqui para a água aqui esquentar, ok? Aqui eu botei também uma outra maneira, ó, a água fria vem aqui, ó, passa por esse tubo aqui, ó, e sai água quente, beleza? E aqui estão as placas que estão recebendo calor e que mandam o calor para dentro aqui desse túnel onde a água vai circular. Então muda só uma forma de um para outro, cada um tem um formato diferente, tá? E assim se propaga o calor. Esse aqui ele usa aqui inox, né? O metálico branco para a luz aqui do sol bater e voltar. Agora aqui não, o vidro deixa a luz do sol entrar, esquenta aqui, ó, e não tem como sair, que ele fica como uma estufa. Então ele emite esse vapor aqui, ó, para o cano aqui onde vai passar a água aqui, ok?
a parte externa feita de aço inoxidável, cobre, para impedir a perda de calor da água por radiação, quando a água esquentou lá, que vem para cá, né? Como se fosse uma caixinha d'água. O interior deve ser feito com um isolante térmico para minimizar as perdas de água por condução. Sim, além disso, no interior deles, eles colocam um isolante para a água que esquentar, chegou aqui e não vai embora, né? Na caixa d'água, né? Ok? Bom, pessoal, nós vamos só parar por aqui nessa equação matemática aqui, depois a gente volta com mais, complementando essa parte matemática de condução. Considere um corpo no qual incide energia radiante, a energia do Sol com uma certa potência. Dessa energia incidente, parte é refletida e parte é absorvida e outra parte é transmitida, atravessa. Para qualquer corpo vale a chamada lei de Kirchhoff. Para cada temperatura, qualquer corpo apresenta emissividade e absorvidade iguais, ou seja, o poder de emitir, se ele é um bom absorvedor, ele é um bom emissor. Assim, todo corpo bom absorvedor é também um bom emissor. Para uma mesma temperatura, o maior poder emissivo é do corpo negro, para o qual vale a lei de Stephen-Boltzmann, né? Então, a energia é uma constante, tá certo? Vezes a temperatura elevada a quarta. Essa constante é dada aí, 5,67 vezes 10 a menos 8. Então, essa fórmula não é muito explorada aí no Enem, mas vocês, é bom ter conhecimento. Lógico que essa equação deve ser dada, essa constante com certeza é dada, e quanto maior a temperatura de um corpo, mais ele tem poder de emitir calor, ok? A temperatura maior é elevada a 4. Se você dobra a temperatura, se um corpo está emitindo calor, se você dobra a temperatura dele, ele vai emitir mais calor, mas ele vai emitir calor 8 vezes maior, porque a temperatura é a 4. Então, como você dobrou a temperatura, mas a temperatura está elevada a 4, 2 elevado a 4, perdão, vai dar 16 vezes, né? Tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 vezes. Então, se um corpo está aqui uma temperatura, ele está emitindo calor, se você dobra a temperatura, como ele vai emitir muito mais calor, lógico, tá? Uma temperatura maior. Só que como você dobrou a temperatura está elevada a 4, fica 2 a 4, ele vai emitir 16 vezes mais calor, um corpo quente, ok? Então, nós vamos dar uma paradinha por aí. Na próxima aula aí, a gente volta aí com vocês, aqui comigo, professor Luiz Carlos Noronha. Lembrando que essas aulas, né, ela vai ficando aí com vocês, deixa eu ficar um pouquinho grande, ela vai ficando aí no nosso blog do professor Luiz Carlos, você pode assistir, tem todas as disciplinas lá, professor Luiz Carlos Noronha. E se você quiser, ó, só botar aqui, ó, o zap do professor, muito conhecido aqui em Natal, né? Natal é 84 99820967. Eu mando para vocês um cartão digital meu, que você aperta, já cai direto lá nas aulas, tá certo? Que é o blog lá, professor Luiz Carlos Noronha, o blog do professor Luiz Carlos Noronha, você pode procurar na versão Werber, do lado direito, tem 2 canais de aula, aulas para concurso, para Enem, de redação, matemática básica, matemática do ensino médio, física, biologia, geografia, todas em inglês, todas as disciplinas, ok? É só pedir pelo meu zap, 99820967, professor Luiz Carlos Noronha, beleza? Então, nós vamos encerrando por aqui e voltaremos aí numa outra oportunidade aí com vocês. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe a vocês e todos os amigos e familiares. Um abraço e até a próxima.